Dando continuidade à ideia de integral como cálculo de área, explicando aqui particularmente o conceito de retângulo elementar, né? Será muito importante na resolução de problemas. Então vamos considerar aqui um eixo xy, uma função f de x e um intervalo de a b. E o que eu quero é calcular a área desta região sob a curva e o eixo x no intervalo de a até b. Então, para isto, vamos traçar aqui um retângulo elementar, ou seja, eu vou pegar esta figura e construir um retângulo. A base deste retângulo será infinitamente pequena, ou seja, um dx, um infinitésimo. A base tende a ser zero. Óbvio que se isso aqui é A imagem é f de A. Se isso aqui é B, a imagem é f de B, como já sabemos. Então, imaginando esses dx como algo infinitamente pequeno, eu posso pensá-lo como sendo um x. Portanto, f de x será a sua imagem, de modo que a altura deste retângulo elementar ínfimo, que faz parte desta região, tem a altura f de x. Como isto aqui é um retângulo, por quê? Porque sendo pequeno, esta diferença aqui, que não é uma reta, um segmento paralelo ao eixo x, por ser infinitamente pequeno, é tão pequeno que é desprezível esta diferença, né? Entre não ser paralelo e ser paralelo. De modo que eu tenho que a área deste retângulo elementar de base dx e altura f de x vai ser dada por quem? A área do retângulo elementar é f de x dx, base vezes altura. Portanto, se eu imaginar que eu tenha a possibilidade de construir infinitos retângulos elementares no intervalo de A a B, calculada a área de somar de cada um deles e somando no intervalo AB, eu tenho a área da região. Portanto, eu tenho que a área da região vai ser a soma das áreas dos infinitos retângulos elementares no intervalo de A até B. É desta forma que o Riemann pensou. Matematicamente, nós escrevemos o que? Ao invés de soma, colocamos o símbolo de integral no intervalo de A até B. Mas quem é que dá a área do retângulo elementar? É f de x dx. Portanto, a área daquela região será dada por AR, a integral de A até B. Isto aqui nós chamamos de extremos de integração. Colocamos aqui o início do intervalo e lá em cima o fim do intervalo. E aqui a expressão que determina a área daquele retângulo. Óbvio que a função é dada, então você a colocará aqui no integrando, né? De modo que, resolvida a integral, entrando com os valores de B e A na solução encontrada, nós teremos a área da região. E nós chamamos de A e B de extremos de integração. E este elemento que vem depois do símbolo de integral, de integrando, tá certo? E isto também nós chamamos de integral definida. Por quê? Porque ela está definida no intervalo de A até B. Então, nós a chamamos de integral definida. Aí se coloca a questão, dependendo da função que aparece aqui, como resolver a integral? Este é o grande problema que nós enfrentaremos. Problema não. Vou dar a solução a ela. E lembrando que, se eu tenho uma função e aplico nela uma derivada, eu chego em outra função. Posso chamá-la de g de x. Né? De modo que, daqui para cá, eu estou fazendo o cálculo diferencial, derivadas. Daqui para cá, eu estou fazendo o cálculo integral, ou primitiva. Porque se essa é derivada, ela deriva de alguém. E quem deriva de alguém, deriva de uma primitiva. Então, o cálculo integral também é chamado de cálculo de primitivas. Tá? Portanto, entendemos aqui um outro conceito do cálculo integral, como sendo a operação inversa do cálculo diferencial. De modo que, voltando ao problema lá em cima, né, a área da região vai ser a integral de A até B de f de x dx. Não se preocupe em como resolver a integral, isso será tratado em aulas futuras. Então, eu digo que a integral de A a B de f de x dx será uma função g de x, no intervalo de A a B. E o que é que significa isto? Significa que eu vou entrar com o b na função g, resultante da integral, menos entro com o a na função g, resultante da integral. O resultado desta continha será a área da região entre a curva f de x e o eixo x no intervalo de A até B, desde que esta região esteja acima do eixo x.
porque se ela estiver abaixo do eixo x, eu deverei tomá-la em módulo. Por quê? Porque abaixo as imagens são todas negativas e obteríamos aqui um valor negativo, né? Então é desta forma que nós entendemos o que chamamos de integral imediata. A integral de a até b de f de x dx será uma g de x de a até b, ou no intervalo de a b. E o que vem a ser isto? G de b menos g de a. Está aqui. E isto, se toda a região estiver acima do eixo x, representará a área da região entre a curva, o eixo x, no intervalo de a a b.